Vocês estão conseguindo ver aí? Ainda não. Só iniciou aqui. Eu já Aí, compartilhei. aí. Foi? Foi. Pode começar. Então tá bom. É, bom, essa é a minha empresa, né? Minha empresa junto a um sócio que eu tenho, Evoluto Engenharia Sustentável, que eu já até cheguei a comentar. Os sócios. Aí. Essa empresa, a sociedade foi feita comigo, Túlio, e o Eduardo Garnieri, também engenheiro ambiental, graduado, iniciou a graduação junto comigo. O Eduardo tem experiência aí na parte de gerenciamento de resíduos, e eu com uma experiência aí na parte de consultoria ambiental, licenciamento ambiental e tratamento de efluentes e água. Nós, ano passado, juntamos e criamos a empresa, né? Então, desde o ano passado, nós estamos atuando aí no mercado, nessas três vertentes, que é a de gerenciamento de resíduos, licenciamento ambiental e tratamento de efluentes. Então, a gente traz uma perspectiva de atuar na área de engenharia, aliando os três pilares da sustentabilidade, né? Que seria o social, o econômico e o ambiental. Então, tudo nos projetos que a gente realiza, a gente tenta trazer isso para entregar aos nossos clientes, né? Então, essa é toda a questão econômica, porque o cliente em si busca isso, né? Ele quer alguma coisa que vai trazer um retorno para ele, que não custe caro, alguma coisa assim. A questão social a gente tenta trazer também, por exemplo, cooperativas. Basicamente, a gente tenta trazer as cooperativas aí para as questões de gerenciamento de resíduos, ajudar eles com materiais, né? Que essa é a fonte de renda para eles, então a gente está gerando uma fonte de renda para o pessoal. E o ambiental também, que é a área que eu acredito que o pessoal aí que está nesse webinar também, todos aí engenheiros ambientais em formação, né? Também já tem todo um conhecimento técnico das questões ambientais. Então, a gente trabalha aí com essa parte de licenciamento ambiental, que eu já venho trabalhando desde 2011, que foi quando eu iniciei o meu estágio, o meu primeiro estágio, basicamente fazendo licenciamento de ambiental de empresas aqui em Goiânia, no estado de Goiás, alguns em Minas Gerais, Distrito Federal. Tratamento de efluentes, que foi a minha área no mestrado, eu trabalhei com tratamento e reuso de água cinza. Não sei se o pessoal do sétimo, oitavo período, aí vou dar uma explicada superficial. A água cinza é o que a gente gera em casa, exceto da bacia sanitária, né? Então, água de chuveiro, lavatório, máquina de lavar, todas essas são consideradas águas cinzas. Então, eu trabalhava no edifício, que lá eles tinham tubulação dupla e separava a água cinza da água negra. A água negra era da bacia sanitária. Então, esse efluente era direcionado para o subsolo do edifício, onde tinha uma estação de tratamento. O tratamento era realizado ali mesmo e essa água tratada era reutilizada na descarga de bacias sanitárias. O processo de tratamento que a gente utilizou lá foi um físico-químico, com etapa de clarificação, tendo a flotação como etapa de clarificação, né? Então, nisso eu me especializei nessa área aí, principalmente tratamento físico-químico, e essa foi a minha dissertação no mestrado, né? E aí também a gente atua na parte de gerenciamento de resíduos, com logística reversa, que eu vou trazer um estudo de caso aqui que a gente está fazendo com o Café Três Corações. A gente está iniciando um processo de coleta de resíduos orgânicos aqui em Goiânia, e com visando a compostagem desse material, né? Então, a gente está querendo desviar do aterro sanitário essa fração orgânica aí dos resíduos. Então, só falando aqui mais um pouco
que a nossa aula vai ser sobre a logística reversa. E eu queria só citar esse processo que a gente está começando aí, que é o de compostagem. Eu estou colocando a página aí, chama no Instagram, eu.composto. Lá eu falo de compostagem para o pessoal, para quem quer fazer compostagem em casa, para quem quer segregar para os seus resíduos, e a gente está fazendo a coleta desse material. Então, lá nessa página, eu falo sobre tudo isso. Então, convido alguém aí que tiver interesse no assunto para lá conhecer a página. Bom, trazendo aqui alguns clientes, né, que eu já realizei serviços nesses tempos aí. Então, empresas de alguns clientes, né, empresas de vários ramos, supermercado, cervejarias, indústria de sorvete, Três Corações também, que é de alimentação, Nutriex, que é uma empresa de cosméticos, Nacional Gás, uma empresa nacional também de gás, né? Então, trazendo aqui alguns exemplos. Agora, começando em si, no nosso assunto desse webinário, né? A gente vai falar sobre logística reversa, e nada melhor do que trazer a definição que a gente encontra na Lei 12.305 de 2010, que é lá que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e tem alguns artigos que falam sobre a logística reversa, né? Então, nessa própria lei, o conceito de logística reversa que está lá, que é um instrumento caracterizado por um conjunto de ações destinadas a viabilizar a coleta e restituição de resíduos sólidos para reaproveitamento ou outra destinação final ambientalmente adequada. Então, o que é isso no resumo? É desviar num processo de fabricação de produtos, a gente gera os resíduos ali, então a empresa que produz esse produto, ela é autorresponsável pela geração desse resíduo, né? Então, basicamente é de trazer isso novamente para a cadeia, trazer o que era resíduo para dentro da cadeia novamente para a produção de novos produtos, por exemplo. Ou então a destinação final ambientalmente adequada, né? Então, trazendo para esse caso aqui que a gente vai falar, eu vou mostrar sobre as cápsulas de café, né? Então, o que a gente pode fazer após utilizar essas cápsulas de café? Quem utiliza, né? Nas maquininhas, a gente vê muito em algumas casas, em ambientes corporativos também. Primeiro, a gente tem que entender o que é a composição desse material, né? Se a gente pegar esse material, eu trouxe aqui um exemplo, isso aqui é composto de material orgânico, plástico e metal. Vou apresentar aqui. Eu peguei uma cápsula dessa e abri ela. Esse material aqui dentro que a gente vê ali, ó, essa é a borra do café. Então, o que acontece no processo? Eles colocam água quente aqui e vai sair o seu café depois. Então, depois disso, se a gente tirar aquilo ali que está no meio, ó, que vai ser a borra, a gente tem um material orgânico. Essa tampinha aqui, ela é composta de plástico e metal. Esse envoltório aqui é plástico. Então, o que a gente tem? A gente tem material orgânico, plástico e metal. Vocês acham que isso pode ser reciclável? É claro que pode. Se a gente separar tudo isso, tecnologia a gente tem, basta a gente ver se é viável. Porém, se a gente destinar essa cápsula aqui para a forma convencional, que é destinar para lixões, aterros sanitários, o que a gente vai ter? A gente vai ter um material que demora centenas de anos para se degradar, o plástico. A gente tem um material também, que é a parte metálica, que demora centenas de anos para se degradar. E a gente tem um material orgânico, que pode ser reciclável, se destinado para aterros sanitários, por exemplo, vai causar o quê? Emissão de metano, vai causar contaminação de solo, vai causar contaminação de cursos d'água, seja superficial ou subterrâneo. Então, se a gente buscar uma forma de destinar isso corretamente, a gente tem a possibilidade de mitigar uma série de impactos ambientais. Então, a pergunta que fica, né, é se é possível reciclar esse material.
visto que ele é composto de material orgânico, a fração orgânica, plástico e metal. Então, a resposta é que a gente consegue reciclar esse material todo, todas as partes aqui, todas as frações que a gente tem nesse material. Então, a Café Três Corações, eles têm um programa de reciclagem, eles coletam em residências. Se você, depois, se alguém tiver interesse, me passa, ou então é só entrar nesse link que está aí, ó, após a coleta residencial. Vamos supor que você tem uma máquina de café na sua casa e utiliza dessas cápsulas aqui. Tem que ser da Café Três Corações, que eu estou dando um exemplo, né? Você se cadastra lá nesse link e eles buscam na sua casa. Então, basicamente, você preenche o formulário e eles vão até a sua casa e buscam essas cápsulas. E o outro programa que eles têm é de coleta em estabelecimentos comerciais, com espaço com restaurantes, bares, supermercados, atacadistas. Então, e é dessa forma que a gente atua nesses estabelecimentos comerciais. O que a gente faz? Para facilitar todo o processo, que é a forma ideal de fazer o gerenciamento de resíduos. Primeiro, a gente segrega tudo isso. A gente não deixa que essas cápsulas entrem em contato em um mesmo recipiente que outros materiais, seja papel ou plástico e tudo mais. Então a gente separa isso em uma bombona, como é, depois eu vou trazer exemplos aqui, até uns vídeos para mostrar, em uma bombona específica para destinação dessas cápsulas de café. Após a segregação, a gente envia para o nosso pátio e lá é feita essa separação. A Café Três Corações tem uma máquina específica que faz a separação de todos esses materiais aqui, ó. Você pega a cápsula, coloca lá dentro, a própria máquina vai separar cada fração dessa aqui em locais específicos. Então, a gente separou o material orgânico. O que a gente faz com esse material orgânico? Qual que é a melhor forma de destinação? Compostagem. Compostagem, e no final disso a gente vai produzir um adubo. Porque aqui, material orgânico ou café é uma fonte riquíssima de nitrogênio. Isso depois do processo de compostagem, que vai para o solo, no cultivo de novas culturas, né? É uma fonte de nitrogênio que essas culturas precisam para crescer e se desenvolver. A parte metálica a gente envia para reciclagem, bem como a parte plástica que tem nesse material aqui. Então, eu vou trazer um exemplo, um vídeo aqui de como é feito. Então, a gente chega com essas bombonas em cada estabelecimento, olha lá dentro você vê o tanto de cápsula. Essa bombona é específica para a destinação dessas cápsulas. Então, a gente tem 20 pontos de coleta lá no Distrito Federal, que a gente deixa nesses estabelecimentos, os próprios colaboradores do estabelecimento fazem essa segregação. Então, uma vez por semana, a gente passa nesses locais e faz a coleta dessas bombonas e deixa uma bombona nova lá. A gente pega essa bombona usada e cheia e deixa uma bombona nova, sem material algum. Então, a partir do momento que a gente coleta essa bombona, a gente leva lá para o nosso pátio de um parceiro, lá no Distrito Federal. Lá é feito a separação desses materiais, desses 3 materiais que eu citei, do material plástico, o metálico e a fração orgânica. Lá a máquina fica no pátio desse nosso parceiro. Ele faz a separação, pega essa boa de café, leva para as leiras de compostagem dele, faz o processo de compostagem e esse material plástico e metálico a gente traz para Aparecida de Goiânia para produzir esses jarros aqui, ó. Não sei se alguém viu, se não viu, um dia vá lá na Leroy Merlin e olha esses jarros aqui, ó. Esses jarros são distribuídos para o Brasil inteiro e até exportados. E o local que é produzido é aqui no nosso quintal de casa, em Aparecida de Goiânia. Então, essa parte aí de metálica e plástico entra na mistura de material plástico que vai compor esse jarrinho aqui, ó. Isso aqui por conta disso tudo, da reciclagem,
de ser assinado por arquitetos e tudo mais, esse jarrinho tem um valor agregado altíssimo. Um jarrinho desse aqui é uns R$ 100, uma coisa bem simples dessa aqui, é uns 100, R$ 100 ou mais, lá na Leroy Merlin, né? Então, aqui também, eu vou mostrar o vídeo novamente. Que aqui, ó, depois a gente vem com o celular e tira a foto disso aqui, ó. Vai aparecer no vídeo. A gente tira a foto, para a própria Três Corações desenvolver um aplicativo. Com essa foto a gente consegue puxar latitude, longitude, horário, e o que a gente tem que fazer basicamente é pesar. Então a gente consegue ter todo um relatório da nossa coleta a partir dessa foto que a gente tira aí. Então a gente sabe quando que foi coletado em tal restaurante. O restaurante depois liga lá, vocês não coletaram na semana passada. A gente entra lá no aplicativo, dá para puxar todo o relatório. Se você tirou a foto lá, tá marcado que ele coletou. Então a gente consegue controlar também as nossas coletas dessa forma. E quais são os benefícios de fazer a logística reversa, né? A gente está falando de um processo que a Café Três Corações coloca dinheiro que ela não tem retorno direto. Ela não tem qualquer retorno direto para isso. E eles investem um dinheiro em várias capitais aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba. Eles têm esse projeto de logística reversa, de forma que eles investem um dinheiro exclusivo para esse processo e diretamente eles não têm. Mas o que seria a vantagem, né? A empresa está saindo na frente de muitas aí. Isso possivelmente pode ser, eles podem, no futuro, talvez ser responsabilizados de ter que fazer isso. Dessa forma, eles já têm um processo todo estruturado, né? Sem falar das questões que eu já comento aí, aqui todos, né, acredito que estão nesse webinário, tem ciência que são das questões ambientais, que eu já citei anteriormente. Então, se a gente destinar isso para aterros sanitários, no caso aí, a gente vai ter todos aqueles problemas, né? Então, qual que é o benefício disso? É o benefício de marketing, que a própria marca faz, né, desse projeto, e o benefício ambiental e social também, né? Então, a gente iniciou esse projeto em dezembro, e até hoje a gente já conseguiu desviar cerca de 70 mil cápsulas do aterro sanitário lá de Brasília. Então, o que seria anteriormente enviado lá para o aterro sanitário, a gente leva para o nosso pátio e dá toda essa destinação final. Dessa forma, a gente consegue mitigar todos aqueles impactos ambientais que eu citei anteriormente, contaminação de solo, contaminação de ar, contaminação de recursos da água, e também consegue trazer a questão social, né? Então, que a geração de renda aí para todos os prestadores de serviços que estão envolvidos nesse processo. Ano passado a gente iniciou uma conversa, esse que eu estou citando é o que a gente tem em operação lá no Distrito Federal. Ano passado a gente iniciou uma conversa para a gente começar a nossa operação aqui em Goiânia, né? Então, a gente iniciou para começar aqui em Goiânia e lá na pousada do Rio Quente. Mas, devido a esse momento que a gente está passando, aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, vamos ver se daqui a um tempo a gente conseguir operar aqui em Goiânia, eu até mando uma mensagem para o Milton para ele avisar o pessoal, para os cafezeiros de plantão aí que toma café nas cápsulas. Se quiser destinar de forma correta a cápsula, a gente coleta. Bom, acho que basicamente foi uma apresentação curta, né? Apresentei aí e agora eu deixo aberto se alguém tiver alguma dúvida. Eu também estou colocando à disposição o meu telefone, celular, caso alguém queira entrar em contato. O meu e-mail aí da empresa e as páginas, a minha página pessoal, a da Eu Composto, que eu tinha comentado lá, aquele projeto que a gente tem, é um braço da Evoluto, e a parte da Evoluto. Eu queria também falar com o Milton, desde o ano passado, a gente está oferecendo estágios aí para o pessoal de engenharia ambiental e outros cursos também. Então,
Acho que a gente está com uma porta aberta aí, pelo menos você é a primeira pessoa que eu converso da Araguaia. Qual o período? Então, eu não tenho essa limitação de período. O que eu busco, assim, um pessoal que já tem um pouco de conhecimento em resíduos e efluentes, né? Então, eu acredito que talvez no sexto, assim, o pessoal já começa a ter umas disciplinas dessa área, né? Quantas vagas você está abrindo, só para a gente saber? Desde que eu comecei, são 2 vagas por semestre. Ah, mas depois de que voltar agora o processo aí, você vai ofertar quantas vagas? Eu tenho uma vaga ainda. Eu já Uma. tenho, esse semestre, eu tenho uma aluna das Ciências Biológicas, lá do UFG, que está fazendo o estágio, e eu tenho uma vaga em aberta para esse semestre, né? Eu não sei como vão ser o desenrolar das coisas aí, mas Vamos ver se a a gente gente, faz esse. se a gente faz essa seleção aqui com meus alunos e te encaminha aí para você entrevistar aí alguns candidatos aí. E aí, quem tiver interesse também pode entrar em contato comigo, pode me mandar uma mensagem lá, seja no Instagram, que aí eu deixo armazenado o seu contato lá. Depois a gente conversa também e a gente faz a seleção com seus alunos também, Milton. Beleza. É, vamos lá, gente. Então tá aberto aí para pergunta. Tem uma primeira pergunta aqui do Eric. Eric, Bom, boa noite, Túlio. Boa noite. Eu queria saber por que você fez aí praticamente um merchan da Três Corações, né? Queria saber se seria só o Três Corações que tem esse trabalho, ou se são todas as cápsulas de qualquer tipo desse café expresso, visto que cada fabricante tem uma máquina específica, né? Então, às vezes, poderia mudar o tipo de material. Se seria só a Três Corações, que tem essa composição, e qual que seria a viabilidade disto, visto que não são muita gente que faz esse consumo de café. Então, para estar fazendo essa separação do tipo de material, para fazer aquele material que você mostrou aí, o potezinho, se teria, porque tem um custo, né, da máquina, e você disse que quem faria isso seria a própria fabricante, que seria a Três Cafés. Se realmente tem um custo-benefício disso ou não? Tá, vamos lá. Sobre o merchan que eu fiz aqui, na verdade, eu não sei, né? Eu sei que essa cápsula aqui tem um tamanho diferente das demais do mercado. Então, se a gente colocar outra cápsula de outra marca, de outro fabricante, lá na máquina da Três Corações, ela não vai conseguir separar esse material aqui. Então, vai entrar lá e vai sair do mesmo jeito, por conta das dimensões dessa cápsula. Sobre. Desculpa, Eric, só outra pergunta, pode. A sua segunda pergunta. Não, no caso, assim, porque como você comentou da Três Corações, eu queria saber, por acaso, das outras fabricantes. Se a Ah, tá. composição deles seria o mesmo material, se teria diferença, e se a viabilidade de estar fazendo esse processo, né, o custo-benefício, visto que você comentou que seria o próprio fabricante que deu a máquina para fazer essa separação, né? No caso, isso se tem uma quantidade grande para realmente dar uma viabilidade no processo. Vamos supor, eu acredito que você está falando de residencial, né? Vamos supor que você queira fazer isso na sua casa. Inclusive, foi até uma postagem que eu fiz ontem lá na página Eu Composto. O que eu faço com isso aqui na minha casa, né? Eu posso separar, simples, vou abrir aqui depois essa parte. Como eu comentei, isso aqui é metal, isso aqui é plástico. Eu tiro a borra, se eu tiver um composteiro em casa, eu faço a minha compostagem. E o que eu faço com esse material aqui? Eu posso destinar para coleta seletiva. Isso aqui vai para as cooperativas. A cooperativa consegue dar uma destinação final para esse material aqui, para reciclagem ou alguma forma, alguma outra destinação final ambientalmente adequada. E sobre lá o negócio lá em Brasília, você pode não achar que tem muito, mas tem apenas um restaurante lá, eles geram quase 6.000 cápsulas dessa aqui por mês. Então, é um volume muito grande, e se a gente pensando em residência, né, a gente pode não ter essa dimensão, mas em estabelecimentos mesmo, restaurante, é um volume muito grande só de cápsulas. eu tenho a Nespresso,
eu optei até pelo material, uma espécie de alumínio, né? Ela não é de plástico. Uma das razões que eu deixei a Dolce Gusto de lado foi de não usar. Mas assim, a Dolce Gusto e a Nespresso fora do Brasil, eles fazem, os consumidores, tanto empresariais quanto domésticos, fazem isso de forma até espontânea. Aí o Eric perguntou se é viável. É muito grande o consumo. A gente aqui não tem o costume. Nós aqui do Goiás, como diz o povo, a gente ainda costuma de tomar café no coador de pano, no coador de papel, mas essas cápsulas, essas máquinas tomaram o mercado de uma forma muito grande. O Túlio está aí com mais experiência que eu e sabe, né, que o preço da máquina hoje é muito barato, barateou muito. A máquina é R$150, R$100, dependendo da máquina, e a cápsula, ela é hoje uma caixinha com 10 está R$9. Então, barateou muito. Então, Eric, é viável, sim. Tanto que, se você for na Leroy Merlin, eu já fui lá e vi, é muito. Então, assim, então dá para ver como a gente está consumindo muito produto, entre aspas, descartável, né? Uhum. Vamos lá, pergunta aqui do Tiago. Boa noite. Eu quero saber se em relação conforme o plástico e o metal, se ele também tem um acompanhamento do outro resíduo, né? Que a gente chama de borra. A destinação final dele, se ele acompanha isso também. Sim, a gente quantifica tudo. A partir do momento que a cápsula entrou lá e a máquina separou, a gente tem aí essa cápsula aqui, ela tem mais ou menos 20 gramas.